Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje nós vamos falar sobre terrorismo, sobre, como não poderia deixar de ser, a eterna briga entre israelenses e povo árabe na faixa de Gaza e redondezas e do grampo ilegal e clandestino da ABIN de Jair Bolsonaro. Tudo isso, no entretanto, eu espero vocês já já. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Pessoal, terrorismo é a intimidação pela violência com fins políticos. Acreditam, por exemplo, que os Estados Unidos ganharam do Talibã, de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, né, da turma lá do Afeganistão? Não é assim. Viajem de avião e vejam os cuidados com a segurança, a fiscalização e o controle de passageiros, esteiras rolantes, scanner corporal, scanner de maleta, de bagagem, proibição de celulares, etc, etc, etc. Isso tudo o terrorismo nos deu. É por conta dele, por exemplo, que o espaço aéreo sobre o Palácio do Planalto ou sobre a Casa Branca, em Washington, é fechado para sobrevoos de aeronaves civis. É também por esse motivo, dentre outros, que você precisa de visto para visitar os Estados Unidos. O terrorismo, pessoal, sempre ganha pelo medo. Mortes de terroristas, bombardeios sobre células terroristas, apenas fabricam mártires e imagens que depois são utilizadas para denegrir a imagem do opositor, do inimigo do grupo terrorista, inclusive em redes sociais, que o Hamas e outros grupos de criminosos políticos sabem utilizar muito bem para enganar trouxas. Portanto, a estratégia intimidatória do terrorismo funciona muito bem, né? E modificou os rumos do funcionamento dos estados e das sociedades ocidentais. A gente às vezes acredita que o sucesso numa batalha, ou o ganho bélico, o ganho militar, né, de uma potência mais rica, mais bélica, numa guerra, assegura a vitória do mundo ocidental ou a vitória da nação não terrorista. Muito antes, pelo contrário. O terrorista ganha quando ganha a guerra e ganha quando perde a guerra, porque vira mártir, fabrica imagens e angaria adeptos trouxas, né, pelo mundo afora. Por isto que determinados grupos políticos com uma tendência a pegar em armas, com uma tendência a sabotar ao Estado democrático de direito, esses grupos políticos não podem permanecer na legalidade. Quando se pensa em partido político, se pensa em um grupo de pessoas que pensa parecido e que trabalha para auxiliar a nação, auxiliar o seu povo, se estiver no poder, e para não atrapalhar se estiver fora do poder. Quando a intenção é sabotar o Estado democrático de direito, é ferir as instituições, prejudicar o funcionamento dos governos e agredir adversários políticos,
Um grupo desse não é um grupo político, é uma organização criminosa e tem que ir para a ilegalidade, sim. Pessoal, não era para ter esse eterno conflito entre judeus e árabes. Isso historicamente não era para ser assim. O Alcorão, que é a Bíblia e a Constituição do mundo árabe, muçulmano, né? O Alcorão textualmente recomenda que o muçulmano respeite as religiões monoteístas, as religiões de um único Deus. Dentre elas, é claro, o judaísmo e o cristianismo. Judeus, na verdade, são hostilizados pelos seus vizinhos por outros motivos. Os judeus têm uma história muito mais repleta de terror, penúria e escravidão do que qualquer outro povo do mundo. Mas, mesmo assim, se desenvolveram, enriqueceram pelo mérito e pelo esforço e se expandiram poderosamente pelo mundo. Esse sucesso, apesar das adversidades, tira de muita gente aquele argumento fácil do coitadismo. Ah, eu sou pobre porque não tenho emprego, sou pobre porque não me ajudaram, virei criminoso porque nasci de filho de mãe solteira e pai alcoólatra, etc, etc. Eu sou um coitadinho. Vamos trabalhar, pessoal. Foco, vamos trabalhar. Não é à toa que há muito esquerdinha, Zona Sul, apadrinhando ao Hamas e recrucificando judeus. Essa história é muito parecida com a animosidade de bandidos com policiais. Bandido não gosta de policial, não é porque policial persegue bandido, tem um dever legal de perseguir bandido. Bandido não gosta de policial porque ambos, bandidos e policiais, têm muitas coisas em comum. Ambos, na maioria das vezes, nasceram em berços pobres, com dificuldades, mas os rapazes e moças que optaram por se tornar policiais viveram a juventude longe das drogas, estudaram, cuidaram do preparo físico, do preparo mental, passaram em concursos públicos. Bandido ficou pelo caminho lamentando a falta de sorte, de oportunidade, de emprego, de apoio estatal, etc. Ou viraram terroristas. Coitadismo é isso. Portanto, o sucesso do judeu, que muitos imputam ao auxílio norte-americano, ao auxílio do restante dos países do mundo ocidental, não é coisa recente, não é coisa do Estado de Israel para cá, que só tem pouco mais de 70, 80 anos. Não. O judeu sempre se sobressaiu e, com isso, angariou muitos desafetos, porque para muita gente, infelizmente, muita gente com déficit moral, né? Muita gente que, infelizmente, se enaltece com o fracasso dos outros, essas pessoas, em sentido oposto, se ofendem com o sucesso do vizinho. E Israel e o povo judeu são bem-sucedidos em tudo aquilo que se dispõem a fazer, com muito mérito próprio, tá? E foram muito escravizados, foram muito discriminados, foram muito punidos pela história, o que torna a história do povo de Davi uma história de sucesso, vitoriosa, que nós todos temos que ter em mente sempre que a gente se defronta, sempre que a gente se vê diante desse discurso de coitadismo que não leva ninguém para lugar nenhum. Richard Nixon era o presidente republicano dos Estados Unidos. Ele teria sido o presidente responsável por terminar com a Guerra do Vietnã, de onde os americanos saíram com o rabo entre as pernas, mas terminaram com ele, Nixon, antes. Dê uma olhada no Google, o caso Watergate. Grampos, o que foi o caso Watergate? Grampos clandestinos que assessores de Nixon
a mando dele, instalaram no escritório do Partido Democrata adversário e que esses grampos vieram à tona com enorme estardalhaço midiático, depondo Nixon, que foi obrigado a renunciar para não sofrer um processo de impeachment. O livro e o filme Todos os Homens do Presidente retratam muito bem isso e valem a conferida. Quando, naquela ocasião, e agora, quando, de novo, a gente está diante de um suposto grampo clandestino realizado por servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a mando, também suposto, do Jair Bolsonaro. O que o pessoal da ABIN teria feito? Através de um programa espião, os agentes desse Serviço de Inteligência Nacional rastreavam celulares, mas não os conteúdos de conversas ou mensagens, mas o deslocamento dos seus usuários, dos proprietários desses celulares. Esse deslocamento era monitorado através de torres de telefonia celular. É claro que isso não era feito com autorização judicial, com autorização governamental, né? Isso não era colocado no papel. Por quê? Porque o Serviço de Inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, é um serviço secreto. Olha o nome, secreto, pô. Só no Brasil é que um serviço secreto, ou seja, composto por espiões que se valem da penumbra e da clandestinidade para realizar as suas tarefas, as suas funções, só no Brasil é que o funcionamento de atividades de espionagem tem que ser público, tem que ser transparente, tem que ser publicado no Diário Oficial e franqueado para a imprensa. Só que, para investigar ou monitorar alguém, não é necessária, para investigar e monitorar, não é necessária ordem judicial ou autorização dentro de um processo que garanta a ampla defesa do investigado, etc. Tirem isso da cabeça de uma vez por todas. A investigação depende exclusivamente do tirocínio do policial, ou, no caso da ABIN, do agente de inteligência ou do serviço secreto, que, aliás, é secreto. Se essa atividade vazou, houve falha da ABIN, incompetência de uns e outros, porque em todo mundo a espionagem funciona na penumbra e muitas vezes à margem da lei. É muito comum, por exemplo, a atividade de serviços secretos de um país em outros países sem autorização do governo dos países palco dessas operações clandestinas. Isso é bastante comum, isso não é raro, né? Consta aqui ou ali uma retaliação diplomática, uma crise institucional entre um país e outro, mas os governos não conseguem viver sem espião, sem serviço secreto, sem agência de espionagem e de inteligência, que tem que ser clandestina mesmo. Por que isso não fere o princípio da proteção à vida privada das pessoas? Porque isso não é levado a público. Preste atenção. Eu firo a sua privacidade se eu pego o que é íntimo da sua vida privada e revelo. Se eu só tomo conhecimento disso a bem do serviço público, a bem das minhas funções, né, como servidor público, eu não estou ferindo a vida privada de quem quer que seja. Observa, pessoal, que o episódio recente da ABIN, né, que teria monitorado pessoas, entre aspas, inimigas do governo, então, no poder, governo Bolsonaro, esse episódio da ABIN não se tratou de escuta clandestina ou grampo, mas tão somente o monitoramento da localização de pessoas. Isso, como eu disse, é bastante comum no mundo da espionagem ou na rotina policial. Para que se tenha ideia, o Mossad, Serviço Secreto Israelense, entrou, por falar em Israel, né, entrou na Argentina
década de 1960, sem autorização do governo de lá, para sequestrar e depois julgar em Israel o criminoso de guerra Adolf Eichmann. E fez o mesmo no Brasil, só que não conseguiu capturar o carrasco, em busca do carrasco nazista Joseph Mengele. Eles entraram em terras brasileiras, e sem autorização, sem conhecimento do governo brasileiro. E só não capturaram Mengele porque o médico foragido da guerra, o médico alemão foragido da guerra, autor de atrocidades, morreu antes de ser capturado em Bertioga, litoral paulista, de causas naturais. Mas eles estavam aqui, sem autorização do governo local. Isso é normal. Agir na clandestinidade, sem publicidade, é normal dos serviços de inteligência. Não se precisa de autorização governamental para investigar alguém e nem é crime considerar a um cidadão suspeito. Não se pode devassar sua intimidade. E assim o sigilo telefônico ou telemático. Não se pode devassar essa intimidade sem autorização judicial, que é tomar conhecimento e levar a público. Isso é que é devassar. Saber onde fulano foi, ou se o fulano encontrou com Beltrano, é atividade de investigação e de inteligência secreta por natureza. Imaginem só, se vocês são suspeitos de alguma coisa e tomam conhecimento pela imprensa oficial que estão sendo investigados. É claro que a apuração não iria dar certo. Certa feita, um amigo meu desconfiou do furto em sua residência e desconfiou que esse furto teria sido causado pelo pedreiro da obra de uma casa vizinha. E foi interpelar o pedreiro, né? Ô fulano, você por acaso pegou meu pertence, meu bem lá na minha residência? O pedreiro virou para ele e falou assim, olha, está desconfiando de mim? O meu amigo respondeu, estou sim. Eu posso desconfiar de você, eu posso suspeitar de você, o que eu não posso é te acusar. Isso eu não tenho direito. Mas suspeitar de você, ok. Investigar você, ok. É assim que funciona a atividade policial. E quando é agente secreto, agente de inteligência, espião, chame do que quiser, lembre-se aí dos filmes de James Bond, até hoje em voga, né? É claro que é mais secreto, mais sigiloso ainda, mais clandestino ainda, e não precisa de autorização judicial, porque não estão acusando ninguém de nada, não estão intrinsecamente praticando crime algum. Eles estão realizando atividades de inteligência. O que é isso? Obtenção de informação. Se essa informação obtida amanhã ou depois precisar ir para um inquérito, precisar ir para um processo, aí sim eu preciso de publicidade governamental, eu preciso de autorização judicial, eu preciso da ciência ao juiz de direito, ao Ministério Público tem que participar, mas enquanto é só investigação, é até bom que a investigação seja clandestina. Em seu livro notável, O Assassinato de Reputações, o livro chama O Assassinato de Reputações, o Romeu Tuma Júnior, ex-delegado da Polícia Federal e secretário de Segurança de São Paulo, revela os bastidores das investigações e interceptações telefônicas, organizado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil brasileira e estaduais, né? E ele alerta, o sujeito, antes de ser investigado em um inquérito regular, leia-se, com autorização judicial, participação do Ministério Público, né? E seguindo todos os rigores da lei, antes dele ser investigado dentro do inquérito, antes disso, ele pode ser considerado alvo, somente alvo pela polícia, e não investigado. E ainda assim ser investigado anonimamente. E, por vezes, através de escutas e outros meios não autorizados judicialmente. Se a polícia, né, nessas investigações extra-autos, fora de inquéritos, se a polícia observa conduta
ou conteúdo suspeito, aí sim, a polícia pede a quebra do sigilo telefônico, telemático, bancário, fiscal, ao juiz. Por quê? Porque nada poderia, essas informações captadas extra-autos, não poderia ser utilizada oficialmente na investigação, aí sim, já oficializada, sem autorização judicial. Isso é rotineiro, segundo Tuma. Não sei se a versão dele é, em tudo, fidedigna, mas o que eu sei é o seguinte: não ofende a vida privada das pessoas, principalmente das pessoas públicas, saber para onde foram, ou com quem, em ambientes públicos. E todo mundo pode ser considerado suspeito de práticas criminosas, independente de condenação, de trânsito em julgado de condenação. O que eles não podem, suspeitos podem, o que eles não podem é ser formalmente acusados de nada, a não ser pelo Ministério Público. Considerar uma pessoa suspeita e monitorá-la não constitui sequer irregularidade administrativa. Aliás, também se monitoram vítimas em potencial. Quem exerce atividade de risco geralmente entra no mapa, no radar da polícia, que conhece de antemão os trajetos, as rotinas, as companhias e atividades cotidianas dessas pessoas que exercem atividade de risco. Assim é a vida moderna, em que o conceito de vida privada mudou muito. Por exemplo, quem é juiz de direito, promotor, político, né, delegado de polícia, essas pessoas, hoje em dia, infelizmente, possuem uma atividade de risco. Então a polícia não segue essas pessoas. Eu sou juiz de direito, a polícia não me segue. Né? Não fica me escoltando sem que exista uma ameaça concreta em andamento contra mim. Né? Mas eles me monitoram. Eles sabem onde é que eu moro, onde eu trabalho, os trajetos que eu faço, com quem eu me relaciono, onde meus filhos estudam, né? Onde a minha mulher trabalha. Eles me monitoram como vítima em potencial, como a todo agente político de poder. Ser monitorado, portanto, é igual ser identificado em uma abordagem policial. Não é crime, não é abuso de autoridade, não ofende por si só. E a investigação é a obrigação de determinados servidores desse ou daquele órgão público encarregado, direta ou indiretamente, da segurança das pessoas, da segurança do funcionamento das instituições do Estado. Pessoal, por falar em espionagem, né, eu lembrei aqui, para encerrar, de um verso fantástico do brilhante e inesquecível poeta Mário Quintana. O silêncio é um espião. Saudade, Mário. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.